Hoje vamos aprender um pouco com a história de Davi. Em 1 Samuel 16, começa então a contar um pouco da história de Davi. Ali Deus fala com o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé e ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Quando Deus revela o seu plano a Samuel, Samuel sente pena de Saul, que então era ainda o rei de Israel. E ele sente pena e ele não fica alegre em ungir outro rei. Então Deus diz a ele: até quando você vai continuar com pena de Saul? Até quando você vai insistir nisso, naquilo que para mim já não faz mais parte do meu propósito, do meu projeto? E aqui temos um ensinamento muito importante. Até quando vamos insistir naquilo que para Deus já é passado, já não faz mais parte do presente que Deus tem nos dado e do futuro que Ele está construindo para nós? Então que você possa fazer uma reflexão, as coisas que você tem trazido com você até aqui, que Deus já te orientou, te instruiu, que não faz mais parte do projeto dele. É importante refletir sobre isso, para que o novo tempo, para que o futuro, aquilo que o Senhor tem para você logo ali na frente, possa se concretizar. Deus instrui Samuel acerca do novo rei que ele queria que fosse ungido naquele tempo. E Samuel, embora estivesse ainda apegado a Saul, estivesse com pena de Saul, ele vai fazer o que Deus ordena. E Samuel, diante desse plano, novo plano de Deus, revela medo de que Saul descobrisse e tirasse a sua vida. E nesse ponto, vemos que embora Samuel fosse um homem que andava com Deus, um homem temente a Deus, que conhecia o poder do seu Deus, que sabia que Deus poderia guardá-lo, não estava imune de ter medo. Podemos ter medo. O medo faz parte da vida do ser humano. A questão não é o medo, mas deixar de fazer aquilo que Deus está nos ordenando, nos ensinando por causa do medo. E Ele revela a Deus o seu medo. Eu te convido a revelar a Deus qual é o seu medo, porque quando você vai até Deus e revela o seu medo, Ele te dará estratégia para vencê-lo. E Deus diz a ele: não é necessário que você chegue neste lugar e compartilhe que você está indo ungir um rei. Você apenas irá dizer que irá oferecer um sacrifício. E assim Samuel faz. Ele fala apenas o necessário, ele enfrenta o seu medo, coloca em prática a instrução de Deus e tudo dá certo. E assim devemos fazer: confessar o nosso medo, não pensar que somos diferentes, que esses homens eles eram feitos de carne e osso como eu e você. E eles também tinham medo. A diferença é que ele levou a Deus o seu medo e recebeu de Deus a orientação e rompeu sobre o medo. Não aceitou ficar ali parado, submetido ao que o medo causava nele, mas ele enfrentou, colocou em prática e venceu. Então ele vai até a casa de Jessé e, chegando lá, fala a Jessé que está ali para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. E logo quando ele chega ali naquele lugar, o primeiro filho de Jessé que aparece é Eliabe. E Samuel pensa: nossa, deve ser esse aquele que Deus vai ungir rei, que ele tem uma aparência de rei, ele parece, com um rei. Deve ser esse o escolhido. E Deus fala imediatamente com Samuel: não é este o que eu escolhi. Não se deixe levar pela aparência, porque eu valorizo o coração. Eu olho para dentro do coração. Eu não vejo como o homem vê. Eu olho o coração, eu olho a essência. E eu te pergunto: o que é Eliabe na sua vida? O que é Eliabe na sua casa, no seu lar? O que é Eliabe em você? E talvez tenha até a aparência de que pode ser algo de Deus, de que é algo bom, de que é algo belo, mas que por dentro não é aquilo que é agradável a Deus. Que a gente tire da nossa vida e do nosso coração tudo que foi Eliabe e dê valor àquilo que de fato é essência, porque quando a nossa essência é agradável a Deus, todas as outras coisas do lado de fora se tornam belas, se tornam atraentes, porque a unção de Deus, a presença de Deus nos acompanham por onde quer que a gente vá. Então não deixe que nada na sua vida seja Eliabe. Lute contra o Eliabe, a viver aquilo que esse mundo nos ensina, uma vida de aparência e tantas outras coisas que é só aparência, que é só casca, mas que por dentro muitas das vezes está morto, está longe de Deus, sem propósito, sem vida. Então não aceite viver uma vida como Eliabe, apenas a aparência.
aparência, mas queira uma vida baseada no plano e no propósito de Deus. Então Jessé chama todos os seus filhos que estão ali naquela casa e Deus vai sinalizando: não é esse, não é esse, não é esse. Até que Samuel diz: Jessé, não há mais nenhum filho, porque todos os que estão aqui não são aqueles a quem Deus ordenou que ungisse rei. Então Jessé lembra que tem um filho que se chama Davi e que está no campo cuidando das suas ovelhas. E Samuel diz: pois então mande chamá-lo, porque não iremos oferecer sacrifício nenhum. Nada mais vai acontecer aqui enquanto ele não estiver aqui. E eu quero te dizer, não importa quem te esqueceu, não importa as circunstâncias, não importa se você está fora da sua casa, se você não tem a aparência como a de Eliabe, eu quero te dizer que o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Se você se dedicar ao Senhor, se você entregar o seu coração para que Ele trabalhe e deixe semelhante ao coração de Jesus. E eu acredito que todo esse tempo da história, Davi estava naquele pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, e não era em vão. Deus estava trabalhando em Davi e preparando Davi para aquele momento. Não importa onde você esteja, se você se submeter à vontade de Deus, confiar em Deus, Ele vai te preparar para alcançar o lugar que Ele tem para você. E Davi chega ali diante dos seus irmãos, diante do seu pai, e diz a Bíblia que Samuel descreve Davi como um belo rapaz de olhos brilhantes. E aqui vemos que Davi era um belo rapaz, porém os seus olhos eram brilhantes. Não era apenas a aparência como Eliabe, o seu irmão, mas ele tinha essência, porque os olhos são o espelho da alma. E os olhos de Davi estavam refletindo ali para o profeta aquilo que havia dentro do seu coração. E os olhos brilhantes também falam de alguém que é sonhador e que tem vida interna. Não é apenas aquilo que somente os olhos físicos podem ver, mas aquilo que é interno, que a gente pode ver e perceber com os olhos espirituais. Que você tem os olhos brilhantes, que você sonhe, que você receba de Deus a sua vida, a sua unção, para que os seus olhos brilhem de fato e que haja vida dentro de você. Que não apenas seja uma aparência bonita, mas que tenha essência do Senhor. E ali Davi é ungido rei diante da sua casa, da sua família. E mais adiante, Davi vai entregar naquele lugar o alimento. Quando ele chega ali, ele percebe que o exército de Israel estava apavorado com medo do gigante Golias, que estava ali há dias ameaçando aquele povo. Ele fica ali observando aquilo e diz a Bíblia que ele corre para o campo de batalha e observa tudo o que está acontecendo e fica indignado em ver aqueles homens com medo do inimigo, porque ele acreditava que o povo de Israel iria vencer pelo fato de Deus estar com o seu povo. E para resumir, ele vai até o rei e diz que vai lutar contra Golias. E o rei não aceita, Saul não aceita, diz que ele era muito novo para fazer tal coisa e que Golias era um soldado experiente. Davi começa a falar com o rei que ele também tinha experiências, que quando ele cuidava da ovelha do seu pai, ele enfrentou leão, ele enfrentou ursos e ele derrotou todos esses animais selvagens e protegeu aquelas ovelhas porque Deus estava com ele. E que não seria diferente, que ele iria fazer o mesmo com Golias. E Davi nos ensina que a experiência com Deus, a preparação de Deus, o tempo em que muitas das vezes parecemos que estamos ali esquecidos. Não, estamos sendo preparados por Deus, para quando o desafio maior que o urso, que o leão estiver à nossa frente, a gente tenha coragem, confiança em Deus e lembre de tudo o que vivenciamos no passado, que nos mostra que mais uma vez o Senhor nos concederá a vitória. E o rei diz a Davi: eu permito que você vá, mas você terá que vestir a minha armadura. E Davi até se submete a vestir aquela armadura, mas malmente podia andar com aquela armadura. Então ele diz: não tenho condição, não consigo andar, eu vou sem isso tudo aqui. E aprendemos que aquilo que é do outro não cabe na gente, que a gente precisa ter as nossas próprias experiências com Deus, que a gente precisa ter as nossas próprias armaduras. A nossa confiança no Senhor é individual. Vencemos no Senhor quando confiamos nele, quando não precisamos de mais nada. Davi não teve medo de ir sem a armadura, sem qualquer outra coisa que pudesse parecer para ele seguro, mais seguro, porque aquele a quem ele dedicava a sua vida e confiava já estava com ele. Então eu acho que por isso para Davi foi muito fácil dizer não àquela armadura, dizer não a qualquer ajuda de qualquer outro soldado, não chamar o exército para ir com ele. Ele acreditava que Deus era suficiente. E é nesse ponto que está o segredo da vitória, o segredo de você ter coragem de encarar os desafios, de você ter coragem de encarar os gigantes, os problemas, os dilemas da vida, quando você confia
confia em Deus, quando você acredita que Deus está com você, quando você tem experiências com Deus, você não foge dos problemas, você não foge dos desafios, mas você encara os desafios e você vence, porque Deus está com você. E vemos aqui que a armadura, a arma principal de Davi era a sua confiança inabalável em Deus. E ele pega ali as pedrinhas, o bastão, e ele vai contra Golias. E quando ele está indo contra Golias, que Golias vê Davi, ele ri de Davi, ele menospreza Davi, e aprendemos aqui que muitas das vezes o nosso opositor, o nosso inimigo, o nosso desafio, seja o que for que esteja diante da gente, muitas das vezes parece ser maior do que a gente. Muitas das vezes ouvimos essas vozes de que não somos capazes e que não vamos conseguir vencer, porque o nosso problema parece ser maior do que a gente. Mas Davi foi ali confiante no Senhor, apenas com as suas pedrinhas do seu bastão. E independente do que Golias tenha dito a ele, ele permanece indo, prosseguindo, caminhando para lutar e vencer. Ele caçou de Davi: você vem contra mim, tá pensando que eu sou um cachorro? Você vem contra mim com essas pedras, com esse bastão? E Davi diz a ele: você vem contra mim com espada, com lança e dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Não importa como o seu problema, seu desafio estar vindo contra você, se ele tem muitas armas, se ele parece ser maior que você, se para você de fato é impossível vencer isso, se você for contra isto, contra aquilo que se opõe a você, ao plano de Deus na sua vida, no nome do Senhor, tenha certeza, você irá derrotar esse gigante apenas confiando em Deus. O segredo está em confiar em Deus e ir contra todas estas coisas, crendo de que Deus é poderoso e que Ele está acima de qualquer problema, de qualquer obstáculo, e que Ele quer e pode te dar a vitória. E apenas com uma pedra, Davi vence o gigante. Ele lança a pedra e a pedra atinge a testa do gigante, o gigante cai no chão. Davi tira a espada do gigante e corta a sua cabeça. E ali ele vence e ele acaba com aquele problema, com aquele desafio, e a sua história muda. Até então ninguém sabia quem era Davi. E agora o povo de Israel começa a saber quem é Davi, começa a conhecer o seu novo rei. E no decorrer de toda a história vemos o quanto Davi era corajoso, o quanto Davi lutou, o quanto Davi também sofreu para viver os propósitos de Deus. E ali vemos que Davi vence aquela batalha de uma maneira muito rápida, corajosa, confiando em Deus. E aprendemos aqui que a nossa confiança em Deus é o que nos faz vencer, é o que nos faz prosseguir e encarar todas as coisas, não olhando como um gigante, mas olhando como algo que já foi vencido por meio do poder de Deus. Se você confia em Deus, você pode encarar qualquer desafio e ter a certeza de que diante de você não ficará de pé nenhum gigante. A editora Dialética está lançando o seu novo livro, do autor César Ribeiro, As Aflições da Vida, Por que Sofremos? Este livro fala sobre muitas situações que passamos durante a vida, às vezes adversas, outras vezes favoráveis. Se refletirmos profundamente, veremos que a nossa existência registra mais ocorrências de aflição do que de contentamento. Este livro tem como finalidade explicar com fundamentação bíblica o porquê das aflições e como devemos atuar para que possamos viver felizes. Adquira já o seu livro físico no site da editora Dialética ou o e-book na plataforma Amazon.